Ribeiro, chega pra cá. Vamos bater um papo sobre o jogo de ontem. Vamos inverter o lado, você fica pro lado de lá, ó. Eu queria que você falasse dessa partida de ontem. Ela foi muito mais... O resultado foi muito melhor pro Corinthians, né? Que já está garantido como líder do grupo. E o São Paulo caiu para segundo colocado. Eu queria que você falasse do jogo de ontem. Estava dentro das suas expectativas? Foi um bom jogo? Tava. Como estratégia, acho que foi exatamente o que nós imaginávamos. O São Paulo tendo mais a iniciativa, o controle do jogo, criando as melhores oportunidades. E o Corinthians, como tem sido todos os clássicos. Um time de uma consistência defensiva muito forte, jogando por uma ou duas bolas. E aproveitando o grande momento do jogo. Já que você falou no Jô, vamos rodar umas imagens do Jô, porque ele tem feito a diferença não só nos clássicos, né, Caio? A gente sabe que o Corinthians é um time que não produz muitas jogadas de qualidade, porque a bola chegue redondinha lá na frente. Mas mesmo assim, o Jô tem conseguido aproveitar tudo que chega para ele. Tem se virado muito bem. Esse é o detalhe. O Corinthians não cria 5, 6 chances por jogo, né? Principalmente quando a gente fala de clássico, que são jogos maiores. O Corinthians é um time que tem uma defesa muito forte, que tem um time muito organizado sem a bola, mas que produz muito pouco. Agora, tá aparecendo uma ou duas e o Jô tá botando para dentro. E em jogo grande. Foi contra o São Paulo, foi contra o Palmeiras e foi contra o Santos. E isso dá muita confiança para um centroavante como ele. O Jô gravou um recado aqui para nossa galera do Globo Esporte. Vamos ver o que ele tem para dizer. Bom, galera, tô aqui primeiramente agradecendo a Deus e muito feliz, né, por ter feito gols nos 3 clássicos no ano. Então, já que fiz 3 gols nos 3 clássicos, eu tenho direito de pedir uma música, né? Ué, quem falou? Isso aqui não é fantástico não, cara. Ô, Jô, estamos brincando. Vamos avaliar o seu pedido, quem sabe mais pra frente a gente pode conceder essa música. Ele já até pediu uma música, mas o vídeo chegou agora de uma hora pra outra. Precisamos consultar o Tadeu pra ver se o Tadeu libera o Globo Esporte também tocar música pra quem faz gols em clássicos, né? Dando sequência agora nessa discussão do jogo de ontem, Caio, vamos dar uma olhada nos lances do Wellington Nem, que não foi tão bem na partida de ontem, inclusive foi expulso, né? Ele é muito bom jogador e fez uma função diferente. Ontem jogou um pouco mais centralizado, porque com a ausência do Cueva, o São Paulo ainda não encontrou um substituto com as mesmas características. O que chamou atenção é justamente sem a bola. Ele poderia ter sido expulso, aliás, deveria ter sido expulso já naquela entrada que inibiu o contra-ataque. Esse é o lance. Entrada, né? Isso aí é lance para cartão vermelho. E o PC falou na transmissão. O juiz ali, ele foi muito conivente, ele deu um amarelo. Logo em seguida, ele continua, tem uma segunda entrada do Wellington Nem, que ele teve a segunda oportunidade de expulsar. Aí ele se perde completamente. Num lance que não aconteceu nada, né? Aí não aconteceu nada. Ele abre o braço, não atinge o Camacho. Você vê que o Camacho ainda abre o braço para não fazer a falta. O juiz se perdeu o controle do jogo, não expulsou o Wellington Nem. Aí começou a compensar. Não expulsou o Pablo e não expulsou o Gabriel também, que era para ter sido expulsos. Que já tinha cartão amarelo por reclamação. Não nesse lance aqui, a gente tem o lance do Pablo, que ele recebe o cartão amarelo por reclamação e logo na sequência ele dá uma entrada no Wellington Nem por trás, que em direção ao gol aí. Muita gente questiona isso, né? Que nesse lance o Pablo, que já tinha amarelo, poderia ter levado o segundo amarelo e ser expulso. Porque ele dá o bote e erra e depois ele levanta a perna só para derrubar o Wellington Nem. Se ele já tem um amarelo, mesmo critério, ele está indo em direção ao gol, segundo amarelo e expulsão. A gente tem um lance exatamente do gol do Jô, do gol do Corinthians, para analisar um pouquinho da falha da defesa do São Paulo, que o Rogério inclusive fala isso na coletiva. Primeiro o Michael não tinha que estar ali, porque você vê que tem 2, 3 jogadores e o São Paulo está com 5 marcadores. O Michael tinha que estar um pouquinho atrás. E aí o erro de leitura de jogada do Rodrigo Caio. Rodrigo Caio é muito bom zagueiro, principalmente nesse posicionamento aéreo. Mas na hora que ele vê o buraco à frente dele, ele dá 2 passos. O lance é muito rápido, Ivan, e é muito difícil essa tomada de decisão. O que seria o correto? Marca o Jô. Quem é o homem-gol? Quem é o cara que desequilibra, que é forte no jogo aéreo? Vê onde está o Jô, cola nele e deixa o da frente. É mais fácil você correr para frente para tentar salvar um lance do que ter que correr para trás, que você já não consegue mais chegar na bola. Como foi a história do jogo de ontem entre São Paulo e Corinthians, a história do Guilherme Pereira. Quando o primeiro tempo no Morumbi acabou, o sentimento era de decepção. Até ali, ninguém tinha criado boas chances de gol. Até ali, o São Paulo tinha a posse de bola, mas não levava perigo, enquanto o Corinthians apenas se defendia. Até ali, não era uma partida digna dos rivais que estavam em campo. Mas esse foi o cenário só dos primeiros 45 minutos, porque o segundo tempo foi bem diferente. E aí o jogo teve tudo que o clássico São Paulo e Corinthians merece. Gols. Disputas duras pela bola. Confusão. Os 45 minutos finais fizeram a história do clássico de ontem. O São Paulo tomou a iniciativa. Num contra-ataque, a primeira chance real de gol na partida. Para esquerdo,
A cara do Rogério Ceni era de quem não acreditava no gol que o time tinha acabado de perder. Só que aí, pouco tempo depois... Outra vez bem aberta a cobrança, o toque de cabeça para dentro da área. Gol! Michael! Da cabeça do Cícero para do Michael, enquanto o Cássio ficava pelo caminho. 1-0 São Paulo. Você falhou no gol, na sua opinião? Não, tu acha que eu falhei? Fazendo a pergunta. Então tá bom. Não. Na comemoração, o zagueiro do São Paulo imitou uma galinha e o árbitro interpretou que foi uma provocação ao Corinthians. Cartão amarelo para ele. Hoje em dia o futebol tá um pouco chato, vamos se dizer. Não pode comemorar, não pode tirar a camisa, não pode fazer nada. O São Paulo dominava o clássico, só que pelo 13º jogo consecutivo, o time voltou a sofrer um gol. Na cruzamento para a área, bola perigosa, gol! Gol do Corinthians! O atacante fez gol em todos os clássicos nesta temporada. Em cada rival do Corinthians. Tá gostando de fazer gol em clássico ou não? Tô gostando, tô pegando gosto. Nós também erramos numa coisa básica, que é deixar o João no meio da área sozinho. Um erro nosso, um erro básico, simples, nosso, que fez com que o Corinthians empatasse o jogo. A partir daí, o jogo ficou ainda mais disputado e o clima em campo foi esquentando. Aqui, o Michael do Corinthians chegou a falar para o Michael do São Paulo: você é muito pilhado. Como se não bastasse, o árbitro Vinícius Furlan entrou em cena. A confusão começou aqui, ó. Wellington nem parou o contra-ataque do Corinthians com uma falta dura. Vinícius Furlan deu apenas amarelo para a revolta corintiana. Depois, foi a vez do São Paulo reclamar. Foi a vez do Pablo evitar o bom avanço de Wellington nem. Vinícius Furlan não deu o segundo amarelo para o zagueiro, que assim seria expulso. E para terminar, quando o Wellington nem, de novo ele, tentava chegar ao gol nos minutos finais, Vinícius Furlan parou a jogada. Falta do Corinthians? Nada disso. Para o árbitro, o atacante do São Paulo deixou o braço no Camacho. Mas repare que não aconteceu nada demais no lance. Ih, tá expulso o Ney. Por essa jogada não, aquela disputa ali pelo espaço, mas ele não foi de forma temerária, não atingiu o adversário. É a consciência que deve ter pesado mesmo em função dos lances anteriores. A revolta do São Paulo com a expulsão foi tanta que o Michael acabou se esquecendo como alguns outros esportes são praticados. Se não for pra usar o braço, vai jogar vôlei, vai jogar outro esporte, vai jogar tênis. Rogério Ceni em campo e Fábio Carilli na entrevista coletiva reclamaram da arbitragem. Tá difícil de entender, tem árbitros que tá difícil de entender o que eles querem do jogo. Reclamações à parte, a verdade é que os dois times estão a 5 jogos sem vitória. Mesmo assim, para o Corinthians, o resultado de ontem fora de casa foi bom. Já para os 51 mil torcedores que lotaram o Morumbi, o empate teve cara de derrota. Então, repassando rapidamente aqui a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A Ponte Prata recebe o Palmeiras, aí tem São Bernardo e São Paulo, Corinthians e Linense e Santos e Grêmio Novo Horizontino.